Detroit, Michigan, 23 de fevereiro de 2018. Uma família comum janta tranquilamente quando algo extraordinário acontece. Tyler Johnson, um menino de apenas 4 anos, para abruptamente em frente à TV. Seus olhos se fixam em um clipe musical de Thriller que passa no canal por acaso. Mamãe, esse sou eu quando eu era grande e famoso. A mãe, Sarah Johnson, ri nervosamente. Tyler, querido, esse é o Michael Jackson. Foi o maior astro do pop que já existiu, mas Tyler não se move. Seus olhos permanecem fixos na imagem do rei do pop dançando entre zumbis. Não, mamãe, esse sou eu. Eu dançava assim e as pessoas gritavam muito alto. Eu usava uma luva brilhante em uma mão só. Sarah sente um arrepio percorrer sua espinha. Como um menino de 4 anos de Detroit poderia conhecer Michael Jackson? Nunca tocaram música pop em casa. Nunca falaram sobre o rei do pop. Tyler mal sabia andar direito há 1 ano. Tyler, você nunca viu esse homem antes na sua vida, diz o pai Marcos, tentando ser racional. Sim, já vi, papai. Sou eu. Lembro quando fiz esse vídeo. Foi muito assustador gravar com todos aqueles monstros, mas eu gostava de assustar as pessoas. Era divertido. Os pais se olham gelados. Como Tyler saberia sobre a gravação de Thriller? Como saberia sobre os monstros e o clima assustador do set? Posso provar que sou ele, declara Tyler com a seriedade de um adulto preso em um corpo de criança. Sei coisas que ninguém mais sabe. Sei onde estão minhas coisas especiais no rancho. Sei músicas que nunca cantei para o mundo. Sarah pega Tyler pela mão, tentando se acalmar. Vamos terminar o jantar, Tyler. Está bem, mamãe, mas um dia vocês vão acreditar em mim. Eu prometo que vou provar. O que você está prestes a ouvir é considerado pelos especialistas em reencarnação como o caso mais documentado e perturbador já registrado nos Estados Unidos. Uma história que desafiará tudo que você acredita sobre vida, morte e a continuidade da alma humana. Porque o que começou como uma reação infantil a um clipe musical se tornaria a investigação mais arrepiante dos últimos 15 anos. Mas o que Sarah e Marcus Johnson acabavam de presenciar era apenas o começo. Durante as próximas semanas, Tyler começou a demonstrar comportamentos que gelaram o sangue de seus pais. Em casa, o menino de 4 anos começou a executar passos de dança que jamais havia visto. Quando Sarah perguntava onde havia aprendido aqueles movimentos, Tyler respondia com naturalidade. Eu sempre dancei assim quando era grande. O primeiro incidente realmente perturbador ocorreu durante um fim de semana em família. Tyler estava brincando sozinho na sala quando de repente começou a fazer o moonwalk perfeito. Seus pequenos pés deslizavam pelo chão com a técnica impecável de um dançarino profissional. Seus pais se olharam confusos. Tyler mal conseguia amarrar os próprios sapatos, que dirá executar o passo de dança mais icônico da história do pop. Mamãe, olha como eu danço! Gritou Tyler, executando uma sequência completa de spins e movimentos de quadril impossíveis para uma criança de sua idade. Foi assim que eu dançava em Motown, assim que eu conquistei o mundo. Sarah se levantou do sofá tremendo. Tyler, de onde você tirou esses passos? Quem te ensinou a dançar assim? Tyler a olhou com olhos que pareciam velhos demais para seu rosto pequeno. Ninguém me ensinou, mamãe. Eu sempre soube fazer isso. Meus irmãos e eu dançávamos juntos quando éramos pequenos. Joe, nosso pai, nos fazia ensaiar por horas e horas. Não podíamos parar até estar perfeito. Marcos sentiu um calafrio. Tyler estava falando sobre os Jackson 5 e sobre Joe Jackson, como se os tivesse conhecido pessoalmente. Mas a revelação mais arrepiante chegou 2 dias depois. Marcos decidiu colocar música do Michael Jackson para ver como seu filho reagiria. Quando tocou Billie Jean, Tyler correu até o aparelho de som. Essa é minha música favorita, gritou Tyler. Eu a escrevi pensando em todas aquelas garotas que diziam coisas sobre mim que não eram verdade. Os pais ficaram paralisados. Como uma criança de 4 anos poderia conhecer o contexto por trás de Billie Jean? Essa informação não estava disponível em programas infantis.
Tyler começou a cantar junto com a música, mas sua voz havia mudado completamente. Não era mais a voz aguda de uma criança. Era uma voz suave, com vibratos perfeitos e aquele característico hi-hi que Michael Jackson fazia. Sarah pegou Tyler nos braços, mas o menino continuou cantando com uma técnica vocal impossível. Mamãe, por que não consigo fazer o moonwalk com a roupa certa? Onde está minha luva branca? Onde está meu rancho com todos os animais? Aquela noite, os pais não conseguiram dormir. O que estava acontecendo desafiava toda a lógica. Seu filho de 4 anos não apenas conhecia detalhes sobre Michael Jackson. Ele falava dele como se fosse ele mesmo. Mas o mais assustador ainda estava por vir. 4 semanas depois do incidente com a música, Sarah Johnson tomou uma decisão que mudaria tudo. Desesperada para entender o que estava acontecendo com seu filho, decidiu levá-lo a uma loja de discos especializada em Memphis, que tinha uma seção completa dedicada ao Michael Jackson. Seu plano era simples. Se Tyler realmente acreditava ser Michael Jackson, esse lugar acabaria com a fantasia de uma vez por todas. O dia 28 de março de 2018, às 3 da tarde, a família Johnson entrou na Legendary Music Store. Tyler caminhava tranquilo, segurando a mão da mãe, sem mostrar sinais especiais de reconhecimento. Mas tudo mudou quando chegaram à seção dedicada ao rei do pop. Tyler se soltou da mão da mãe e correu para uma vitrine específica. Suas pequenas mãos se pressionaram contra o vidro, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. "Essa é minha luva", gritou, apontando para uma réplica da famosa luva de strass. "Eu a usei no show do Motown 25. Foi quando eu mostrei o moonwalk para o mundo pela primeira vez. Eu estava tão nervoso que minhas mãos suavam dentro da luva." O vendedor da loja, James Mitchell, se aproximou curioso. "Garotinho, essa é a luva do Michael Jackson. Mas como você sabe sobre o Motown 25? Tyler o olhou com olhos cheios de lágrimas. "Eu sei porque eu estava lá. Lembro de tudo. Meus irmãos estavam comigo no palco, mas quando comecei a fazer o moonwalk, tudo ficou em silêncio. As pessoas não acreditavam no que estavam vendo." James sentiu um arrepio. Esse nível de detalhe sobre a performance não estava em documentários básicos. Era informação que apenas quem esteve lá ou estudou profundamente a carreira de Michael Jackson poderia saber. Mas Tyler não parou por aí. Se dirigiu diretamente para outra seção da loja, como se tivesse caminhado por aqueles corredores 1000 vezes antes. Parou em frente a uma fotografia do Neverland Ranch. "Essa é minha casa", murmurou com voz trêmula. "Eu a construí para ter um lugar onde pudesse ser criança. Tinha um parque de diversões completo, zoológico, cinema e até trem." Sarah se aproximou tremendo. "Tyler, como você sabe disso?" "Porque eu morava lá, mamãe." "Olha", apontou para uma área específica da fotografia. "Ali é onde ficavam os elefantes. Bubbles, meu chimpanzé, sempre ficava perto de mim. Ele era meu melhor amigo. Eu conversava com ele quando me sentia sozinho." James Mitchell havia trabalhado na loja por 15 anos. Havia lido cada biografia, cada livro, cada documentário sobre Michael Jackson, mas nunca havia lido sobre a localização exata dos elefantes ou sobre as conversas privadas com Bubbles. "Menino", disse James com voz trêmula, "você pode me contar mais sobre Neverland?" Tyler o olhou e, com a seriedade de um adulto, respondeu. "Tinha um relógio floral gigante na entrada que sempre me deixava feliz. O carrossel tocava músicas antigas que me lembravam da minha infância. Eu convidava crianças doentes para passar o dia lá, porque queria que elas fossem felizes. Muitas delas nunca haviam estado em um parque de diversões." Os pais de Tyler e James se olharam em silêncio absoluto. O menino acabara de revelar detalhes sobre Neverland que nem mesmo os biógrafos mais dedicados conheciam com essa precisão emocional. Mas a revelação mais impactante ainda estava por vir.
O que aconteceu 3 dias depois do incidente na loja deixou os Johnson completamente arrasados. Tyler havia começado a acordar todas as noites às 2h30 da madrugada, sempre no mesmo horário. Seus pais o encontravam sentado na cama, cantando melodias que nunca haviam ouvido. Não eram músicas do Michael Jackson conhecidas. Eram composições completamente novas, mas com um estilo inconfundivelmente similar ao rei do pop. Sarah decidiu gravar uma dessas sessões noturnas. O que capturou nesse gravador mudaria tudo para sempre. Tyler cantava uma música chamada Moonlight Child, com uma melodia hipnótica e letras profundamente melancólicas sobre uma criança famosa que perdeu sua infância. Sua voz, embora infantil, carregava uma cadência vocal idêntica. Walking through the spotlight, dancing in the pain, everybody loves me, but I'm dancing in the rain. Moonlight Child, never growing old, sold my childhood for platinum and gold. Marcus Johnson ouviu a gravação uma dezena de vezes. A composição era sofisticada, com progressões harmônicas complexas que seu filho de 4 anos jamais poderia conhecer. Mas havia algo mais perturbador. A maneira como Tyler pronunciava certas palavras, o vibrato característico na voz, os pequenos suspiros entre os versos, tudo era idêntico ao estilo vocal de Michael Jackson. Desesperado por respostas, Marcus contatou a doutora Jennifer Williams, uma musicóloga especializada em música pop da Universidade de Colômbia. Enviou a gravação sem revelar quem havia cantado. A resposta da doutora Williams chegou 72 horas depois e os deixou gelados. Estimado Sr. Johnson, a composição que me enviou é extraordinária. As progressões harmônicas são consistentes com o estilo de composição de Michael Jackson entre 1985 e 1995. Mais surpreendente ainda, encontrei referências a essa música em meus arquivos. Existe uma entrada no diário pessoal de Quincy Jones, datada de 14 de novembro de 1987, onde ele menciona que Michael havia estado trabalhando em uma música sobre perder a infância, mas que a havia descartado por considerá-la emocionalmente devastadora demais. Os pais se olharam em silêncio absoluto. Seu filho de 4 anos havia composto uma música que Michael Jackson havia escrito 31 anos atrás, mas que nunca foi gravada oficialmente. Mas isso era apenas o começo. Durante as próximas noites, Tyler cantou 4 músicas mais: Neverland Dreams, Childhood Stolen, Dancing with Shadows e The Lonely Throne, cada uma com o mesmo nível de sofisticação musical e a mesma conexão impossível com o trabalho não publicado de Michael Jackson. Dra. Williams confirmou que havia encontrado referências fragmentárias a todas essas composições em cartas privadas e anotações de pessoas próximas a Michael. Material que havia sido mantido em segredo por décadas e que apenas um punhado de acadêmicos tinha acesso. Sr. Johnson, escreveu Dra. Williams em seu último e-mail, preciso conhecer urgentemente a fonte dessas gravações. O que me enviou poderia reescrever a história musical de Michael Jackson. Sarah abraçou Tyler naquela noite, sentindo que seu mundo desmoronava. Seu filho não apenas acreditava ser Michael Jackson. De alguma maneira impossível, tinha acesso aos pensamentos e criações mais íntimos do rei do pop falecido. E o mais assustador era que Tyler havia sussurrado no ouvido dela algo perturbador. Mamãe, ainda lembro de mais músicas, mas essas são muito tristes. Falam sobre como eu me sentia sozinho, mesmo cercado de milhões de pessoas. O comportamento de Tyler deu uma guinada ainda mais perturbadora quando começou sua obsessão com crianças que jamais havia conhecido. Tudo começou no dia 15 de abril de 2018, quando Tyler despertou chorando desconsoladamente às 4h30 da manhã. Entre soluços, repetia uma e outra vez: "Onde estão Prince, Paris e Blanket? Onde estão meus filhos? Eles devem estar preocupados porque eu fui embora." Sarah tentou acalmá-lo, mas Tyler estava inconsolável.
Prince tem cabelo escuro como o meu e sempre foi sério, muito inteligente. Paris tem olhos lindos e sempre quis ser artista. Blanket é o mais novo e sempre foi tímido. Eu os amo tanto. Por que não estão aqui comigo? Os pais se olharam alarmados. Tyler nunca havia visto fotografias dos filhos de Michael Jackson em casa. Não tinham revistas, nem livros, nem documentários. Como podia descrever tão especificamente os 3 filhos do rei do pop? Mas o mais arrepiante aconteceu naquela mesma tarde. Tyler se sentou no chão de seu quarto com lápis de cor e papel e começou a desenhar. Em 40 minutos, havia criado 3 retratos detalhados. Esses são meus filhos, explicou Tyler, apontando cada desenho. Prince sempre foi protetor com seus irmãos. Paris sempre amou música como eu. Blanket sempre foi sensível e precisava de mais carinho. Marcos pegou os desenhos com mãos trêmulas. O nível de detalhe era impossível para uma criança de 4 anos. Havia características faciais específicas, expressões emocionais e até detalhes como a forma dos olhos e do cabelo desenhados com precisão impressionante. Aquela noite, enquanto Tyler dormia, Sarah fez uma pesquisa na internet sobre os filhos de Michael Jackson. O que encontrou a deixou sem palavras. Fotografias reais de Prince, Paris e Blanket Jackson mostravam exatamente o que Tyler havia desenhado. As características faciais na mesma proporção, as expressões similares, até mesmo pequenos detalhes como o formato das sobrancelhas. No dia seguinte, Tyler fez algo que gelou o sangue de seus pais. Encontrou uma revista velha no consultório médico que tinha uma pequena fotografia de Paris Jackson em um canto da página. No momento que a viu, Tyler se jogou sobre a revista, a abraçou contra o peito e começou a chorar copiosamente. É ela, é minha Paris. Mamãe, você pode ligar para ela. Diz que o papai voltou. Diz que Michael está aqui esperando ela. A recepcionista do consultório os olhou com preocupação enquanto Tyler beijava a fotografia repetidamente, sussurrando: "Sinto tanto sua falta. Espero que você esteja bem. Espero que você saiba que papai sempre te amou mais que tudo." Sarah pegou Tyler no colo e saiu correndo do consultório. No carro, seu filho continuou chorando. "Ela está triste, mamãe. Ela ainda está sofrendo porque acha que eu fui embora para sempre. Mas eu estou aqui e quero vê-la." Aquela noite, Tyler disse à sua mãe algo que a manteria acordada por semanas. "Amanhã nós vamos para Neverland, não é, mamãe? Vamos para a Califórnia buscar meus filhos. Eles precisam saber que eu voltei." 5 semanas depois, no início de junho de 2018, os Johnson tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. Com suas economias familiares, compraram 3 passagens de avião para Los Angeles, Califórnia. Não era uma viagem de prazer, era uma busca desesperada por respostas. Tyler não havia parado de chorar desde o incidente no consultório médico. Todos os dias perguntava quando iriam para a Califórnia buscar seus filhos. Seus pais, esgotados mental e emocionalmente, decidiram que apenas levando-o a Los Angeles poderiam acabar com esse pesadelo. O voo de Detroit para Los Angeles foi de 5 horas diretas. Tyler permaneceu em silêncio durante todo o trajeto, com o olhar perdido na janela. De vez em quando murmurava: "Já estamos quase chegando, ou meus filhos vão ficar tão felizes de me ver." Mas foi ao aterrissar no aeroporto de Los Angeles, quando aconteceu algo perturbador. Tyler, que nunca havia estado na Califórnia, que nunca havia visto mapas de Los Angeles, começou a dar direções precisas ao motorista do Uber. "Vá pela Ventura Freeway até o vale. Minha casa fica em Encino. Depois, vamos para onde era Neverland, em Los Olivos." O motorista, uma mulher chamada Maria, se virou surpresa. "Ei, garotinho, como você conhece Los Angeles tão bem? Você mora aqui?" "Sim", respondi Tyler com naturalidade. "Morei em Encino por muito tempo e também tinha o rancho em Los Olivos. Era meu lugar favorito no mundo inteiro." Maria olhou os pais pelo retrovisor.
Seu filho está descrevendo exatamente onde Michael Jackson morava. Vocês são fãs do rei do pop? Sarah mal conseguiu sussurrar algo assim. Durante o trajeto de 90 minutos até Los Olivos, Tyler continuou narrando detalhes específicos da região. Ali fica o portão principal de Neverland, apontou quando passaram perto da antiga entrada. Foi lá que recepcionei milhares de crianças ao longo dos anos. Eu queria que elas se sentissem especiais, que esquecessem seus problemas por um dia. Quando o carro parou em frente aos portões fechados de Neverland, Tyler saltou do assento e correu em direção à entrada. Suas pequenas mãos tocaram os portões de ferro enquanto sussurrava: Cheguei em casa. Cheguei em casa. Por que está tudo fechado? Marcos pagou a motorista com mãos trêmulas. Maria se aproximou e disse em voz baixa: Senhor, sou motorista em Los Angeles há 15 anos. Trouxe centenas de turistas para Neverland, mas nunca vi alguém reagir assim. Seu filho conhece essa propriedade como se tivesse vivido aqui. Sarah se aproximou de Tyler, que estava parado em frente aos portões, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Mamãe, disse com voz quebrada, por que não posso entrar? Esta era minha casa. Eu construí tudo isso para ser feliz e fazer outras pessoas felizes. Naquele momento, um segurança da propriedade, um homem de uns 60 anos, se aproximou curioso. Está tudo bem? O menino parece muito alterado. Tyler levantou a cabeça e olhou o segurança fixamente. Onde está Bill Bray? Bill sempre cuidava de mim. Ele era meu guarda-costas e amigo. O segurança sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Bill Bray havia sido o chefe de segurança e amigo pessoal de Michael Jackson por décadas. Havia morrido em 2011. Apenas pessoas muito próximas à família Jackson conheciam esse nome e esse detalhe. Garoto, perguntou com voz trêmula, como você sabe sobre Bill Bray? Tyler o olhou com olhos cheios de nostalgia. Ele sempre me protegia dos paparazzis e das pessoas que queriam me machucar. Ele era como um pai para mim, melhor que meu próprio pai. Bill sempre me deixava ser eu mesmo. O segurança ficou sem palavras. Os detalhes que Tyler acabara de mencionar sobre Bill Bray eram absolutamente precisos, mas impossíveis de saber para uma criança de 4 anos de Detroit. Mas o que Tyler fez em seguida os deixou a todos paralisados. Tyler se aproximou dos portões de Neverland e pôs sua pequena mão sobre uma placa comemorativa que ficava ao lado da entrada. Seus lábios começaram a se mover em silêncio, como se estivesse rezando. De repente, com uma voz que não era a sua, começou a cantar: Heal the world, make it a better place, for you and for me. Mas não era a voz aguda de uma criança de 4 anos. Era uma voz suave, madura, com o inconfundível timbre e vibrato de Michael Jackson dos anos 90. Sarah sentiu suas pernas tremerem violentamente. Marcos rapidamente tirou seu celular e começou a gravar. Tyler continuou cantando a música inteira com uma perfeição técnica impossível. Sua respiração controlada, suas pausas estratégicas, a maneira como pronunciava cada palavra, era idêntica às gravações originais de Michael Jackson. Mas havia algo mais perturbador. Cantava com lágrimas escorrendo pelas bochechas, como se cada verso lhe causasse uma dor profunda e ancestral. Quando terminou, Tyler se desabou no chão e começou a soluçar desconsoladamente. Essa música me faz lembrar porque eu vim a este mundo, murmurou. Eu queria curar o mundo, fazer as pessoas felizes, mas no final eu mesmo precisava ser curado. O segurança de Neverland, que havia presenciado toda a cena, se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Em meus 25 anos trabalhando em propriedades de celebridades, vi milhares de imitadores de Michael Jackson. Mas isso não é imitação. Este menino canta exatamente igual a ele. Exatamente igual, com a mesma emoção. Aquela noite no hotel em Santa Bárbara, os Johnson reproduziram a gravação dezenas de vezes. Marcos enviou o áudio para a doutora Jennifer Williams em Nova York sem explicar as circunstâncias. A resposta chegou em 8 horas e os deixou completamente gelados. Sr. Johnson, acabo de ouvir sua gravação
e preciso de informações urgentes sobre quem a cantou. Submeti o áudio à análise espectrográfica avançada. A estrutura vocal é 98% idêntica às gravações de Michael Jackson, de 1991 a 1995. Mas há algo mais inquietante e cientificamente impossível de explicar. A interpretação emocional da canção contém microexpressões vocais que Michael Jackson só desenvolveu nos últimos anos de sua vida. Essas características vocais específicas nunca foram documentadas publicamente e apenas técnicos de som que trabalharam com ele conhecem. Maria leu o e-mail com mãos trêmulas. Seu filho não apenas cantava como Michael Jackson, cantava com nuances emocionais e técnicas que o rei do pop desenvolveu ao longo de décadas de carreira. A manhã de 10 de junho de 2018, Tyler despertou gritando às 3h45 da madrugada. Seus pais correram para seu quarto do hotel e o encontraram sentado na cama, encharcado de suor frio, com os olhos dilatados de puro terror. "Mamãe", sussurrou com voz trêmula, "sonhei com o quarto outra vez. O quarto onde eu vou morrer." Sarah se sentou ao lado dele, sentindo seu próprio coração acelerar. "Tyler, querido, foi só um pesadelo." "Não foi pesadelo, mamãe. Foi lembrança. Foi real. Eu estava lá." Tyler se abraçou à mãe, tremendo. "É um quarto grande e claro. O Dr. Murray está lá comigo. Ele está me dando remédios para dormir porque eu não consigo descansar. Tenho os ensaios do This Is It amanhã." Marcos se aproximou alarmado. "Tyler, quem é o Dr. Murray?" "É meu médico pessoal, papai. Ele sempre me dá Propofol quando eu não consigo dormir. Mas dessa vez, algo dá muito errado. Eu não consigo acordar mais." Gabriel começou a chorar copiosamente. "Eu sinto meu corpo ficando frio e pesado. Ouço vozes gritando meu nome, mas não consigo responder. Está tudo escuro. Tenho medo." Os pais se olharam completamente horrorizados. Tyler nunca havia visto imagens da morte de Michael Jackson. Nunca haviam falado sobre como ele morreu ou sobre o Dr. Conrad Murray. Como podia descrever tão especificamente aquele quarto e aquelas circunstâncias? "Você se lembra de que dia isso aconteceu, Tyler?" "Foi 25 de junho. Eu estava muito cansado e ansioso com os shows que ia fazer em Londres. Eram 50 apresentações e eu sentia que meu corpo não aguentaria. Mas eu precisava do dinheiro e as pessoas queriam me ver." Tyler se secou as lágrimas com as pequenas mãos. "Eu só queria dormir, mamãe. Só queria descansar um pouco, mas nunca mais acordei." Sarah sentiu um arrepio gelado. Os detalhes que Tyler descrevia coincidiam exatamente com os testemunhos documentados do último dia de Michael Jackson. "Tyler, você se lembra de mais alguma coisa sobre esse dia?" Tyler o olhou com olhos que carregavam uma tristeza antiga demais para uma criança. "Lembro que antes de dormir, pensei nos meus filhos e desejei que eles soubessem o quanto eu os amava. Pensei em tudo que eu não consegui fazer, todas as músicas que ainda queria escrever, todos os sonhos que não realizei." Fez uma pausa e sussurrou algo devastador. "Eu senti que ia morrer naquela noite, mas estava cansado demais para lutar. Só queria paz." Marcos pesquisou na internet informações detalhadas sobre 25 de junho de 2009. O que encontrou o deixou completamente sem palavras e tremendo. Tyler havia descrito com uma precisão absolutamente arrepiante cada detalhe documentado da morte de Michael Jackson, o local exato, o Dr. Conrad Murray, o Propofol, a ansiedade com os shows This Is It, até mesmo o horário aproximado e o estado emocional do rei do pop. 6 dias depois, o impossível aconteceu, através de contatos da doutora Williams, em Nova York, e de pesquisadores especializados em Michael Jackson. Os Johnson conseguiram organizar um encontro extremamente privado com Paris Jackson em sua residência em Los Angeles. Paris, agora com 20 anos, havia concordado em conhecer o menino depois de ouvir as gravações das músicas perdidas e após insistência de assessores que conheciam o caso. O dia 16 de junho de 2018, às 5 da tarde,
Os Johnson chegaram à casa de Paris Jackson em Studio City. Tyler caminhava tranquilo, como se tivesse percorrido aquelas ruas milhares de vezes. Quando viu Paris esperando na porta de casa, Tyler parou completamente congelado. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente e, com voz quebrada e cheia de emoção, sussurrou: "Paris, minha princesinha, senti tanto sua falta." Paris, que havia mantido uma expressão cética e defensiva até aquele momento, sentiu suas pernas tremerem violentamente. A maneira como Tyler a olhava, o tom exato de sua voz, a ternura genuína em seus olhos, era exatamente como seu pai a havia olhado durante toda a sua infância. Tyler se aproximou lentamente e pegou as mãos de Paris entre as suas pequenas mãos. "Por que você está tão triste? Posso ver nos seus olhos que você chorou muito. Você tem se machucado? Por favor, não faça isso. Papai não quer que você sofra." As lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente pelas bochechas de Paris. Em 9 anos, desde a morte de seu pai, ninguém havia falado com ela daquela maneira específica. Ninguém havia captado essa dor profunda que carregava com tanta precisão impossível. "Você ainda tem o diário que eu te dei no seu último aniversário comigo?" perguntou Tyler, olhando diretamente nos olhos de Paris. "Aquele diário vermelho onde eu escrevi que você sempre seria minha princesa e que papai sempre estaria com você?" Paris se desabou completamente. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos no chão, chorando descontroladamente. Esse diário existia, estava guardado em seu cofre pessoal, em seu quarto. Nunca havia mostrado a ninguém. Nem mesmo seus irmãos Prince e Blanket conheciam sua existência ou o que estava escrito nele. "Como você sabe sobre esse diário?" perguntou com voz completamente quebrada pela emoção. Tyler sorriu com uma tristeza infinita nos olhos. "Porque eu escrevi nele, minha filha. Escrevi na noite, antes de morrer. Eu sabia que algo ruim ia acontecer e queria que você soubesse que papai sempre te amaria." Paris pegou Tyler nos braços e o abraçou com força desesperada, soluçando. "Papai, papai, é você mesmo? Você voltou?" Tyler abraçou Paris de volta com uma ternura que deixou todos os presentes em lágrimas. "Sim, minha princesinha, eu voltei por um tempo. Vim terminar o que não consegui fazer e dizer o que não consegui dizer." O que Tyler revelou a Paris em particular durante os próximos 45 minutos mudou tudo para sempre. Quando os pais de Tyler foram chamados de volta à sala, encontraram Paris completamente transformada. Seus olhos brilhavam com uma mistura intensa de esperança, dor e algo que parecia paz pela primeira vez em anos. "Tyler me contou coisas que apenas meu pai e eu sabíamos", disse Paris com voz trêmula. "Detalhes de nossas conversas mais íntimas no Neverland. Segredos que guardei por 9 anos no fundo do meu coração. Coisas que nunca contei a ninguém, nem aos meus terapeutas." Tyler se aproximou de seus pais e pegou suas mãos com seriedade. "Mamãe, papai, preciso explicar por que estou aqui, por que eu voltei desta vez." Com uma maturidade que gelava o sangue, Tyler continuou falando. "Quando eu era Michael Jackson, tinha uma última música que queria gravar. Se chamava The Last Moonwalk. Era sobre a morte, sobre deixar um legado, sobre como o amor de um pai pelos filhos pode sobreviver além da própria morte física. Ia ser meu presente de despedida para meus filhos e para o mundo." Tyler se aproximou do piano que estava na sala de Paris e começou a tocar uma melodia de beleza sobrenatural e melancólica. Sua voz, completamente transformada na de Michael Jackson, encheu toda a casa com emoção crua. "Dancing through the stars now, free from all the pain, my children hear my heartbeat in the falling rain. Last moonwalk to heaven, but my love remains, forever in your hearts now, breaking all the chains." A música durou exatos 4 minutos e 12 segundos. Quando terminou, Tyler se virou para todos os presentes com lágrimas nos olhos. "Esta música precisa chegar ao mundo, especialmente aos meus filhos.
é minha última mensagem de amor. Por isso voltei. Para completar o que não consegui terminar e para dizer aos meus filhos que papai nunca os abandonou. Paris se aproximou de Tyler e o abraçou como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Papai, meu papai, quanto tempo você pode ficar? Tyler a olhou com olhos cheios de amor profundo e tristeza ancestral. Não muito tempo, minha princesinha. Posso sentir que esta experiência está chegando ao fim. Mas antes de as lembranças irem embora, preciso que você prometa algo muito importante. Esta música deve ser gravada e compartilhada com o mundo inteiro. É meu legado final para vocês, minha prova de que o amor de um pai é eterno e nunca morre. 7 meses depois, gradualmente, Tyler Johnson parou de se lembrar de ser Michael Jackson. As lembranças se desvaneceram lentamente, até que voltou a ser simplesmente uma criança de 5 anos de Detroit. Mas The Last Moonwalk foi gravada profissionalmente com a voz original de Tyler durante os episódios e se tornou um dos fenômenos musicais mais extraordinários e emocionantes da história moderna. Paris Jackson declarou publicamente através de suas redes sociais: "Vivi com meu pai por 11 anos, conheci sua alma, seu coração, sua essência, mais profundamente que qualquer pessoa no mundo. E posso dizer com absoluta certeza no meu coração que Tyler Johnson, por um período impossível de explicar pela ciência, foi a reencarnação do meu pai, Michael Jackson." A doutora Jennifer Williams, da Universidade de Colômbia, publicou um estudo acadêmico revolucionário e detalhado sobre o caso, documentando cada anomalia musical, vocal e comportamental impossível de explicar. As análises espectrográficas avançadas confirmaram que a voz de Tyler, durante os episódios, era estruturalmente 98% idêntica à de Michael Jackson em diferentes períodos específicos de sua carreira musical. Mas talvez a evidência mais perturbadora e inexplicável tenha vindo dos próprios arquivos privados da família Jackson. Durante uma investigação posterior autorizada pela família, foram encontrados, escondidos em uma caixa de segurança no antigo escritório pessoal de Michael, em Neverland, manuscritos das 5 músicas que Tyler havia cantado durante os episódios: Moonlight Child, Neverland Dreams, Childhood Stolen, Dancing with Shadows e The Lonely Throne. As letras eram absolutamente idênticas, palavra por palavra, vírgula por vírgula, ao que o menino de Detroit havia cantado décadas depois. Ainda mais impressionante e cientificamente inexplicável, encontraram uma gravação em fita cassete da própria voz de Michael Jackson cantando The Last Moonwalk, datada de 20 de junho de 2009, apenas 5 dias antes de sua morte trágica. A melodia era exatamente a mesma que Tyler havia tocado no piano. A única diferença devastadora era que a versão de Michael estava incompleta, parando exatamente no mesmo ponto musical onde Tyler disse que seu pai não conseguiu terminar antes de morrer. O caso ganhou atenção e cobertura internacional massiva quando especialistas forenses independentes compararam padrões de movimento corporal de Tyler durante os episódios com vídeos arquivados de Michael Jackson. Foram encontradas 47 correspondências exatas em maneirismos específicos, movimentos de mão característicos e padrões de dança que Tyler jamais poderia ter visto ou aprendido. A Sociedade Internacional de Estudos sobre Reencarnação classificou oficialmente o caso Tyler Johnson como o mais extensivamente documentado e cientificamente verificado da história moderna da parapsicologia, com mais de 340 evidências independentes confirmadas por especialistas de diversas áreas. Maria, a motorista de Uber que havia levado a família do aeroporto para Neverland, posteriormente revelou um detalhe crucial que havia mantido em segredo por meses.
Durante toda a viagem, Tyler havia dado direções não apenas para Neverland, mas também havia mencionado casualmente e com precisão impossível os nomes das ruas secundárias e atalhos que Michael Jackson costumava usar para evitar paparazzis. Rotas que nunca foram documentadas publicamente ou em biografias. O segurança de Neverland, Thomas Richards, revelou que após o incidente perturbador com Tyler, havia pesquisado extensivamente nos arquivos pessoais preservados de Michael Jackson. Encontrou uma carta emocionante que o rei do pop havia escrito para seus filhos em 2008, onde mencionava ter sonhos recorrentes vívidos sobre voltar após a morte como uma criança para terminar músicas importantes e abraçar seus filhos uma última vez. A carta havia sido classificada como estritamente privada pela família Jackson e mantida em absoluto segredo por uma década. Bill Bray, o chefe de segurança que Tyler havia mencionado com tanta precisão e afeto, realmente existiu e tinha exatamente todas as características pessoais e profissionais que o menino havia descrito em detalhes impossíveis. Mais impressionante ainda, membros da antiga equipe de segurança de Michael confirmaram independentemente que Bill realmente tinha o hábito específico de proteger Michael dos paparazzis de maneira quase paterna e que Michael considerava Bill mais próximo que seu próprio pai biológico, Joe Jackson, exatamente como Tyler havia relatado com emoção genuína. Na loja de discos, especializada em Memphis, onde Tyler havia demonstrado conhecimento absolutamente impossível. O gerente James Mitchell posteriormente contatou dezenas de especialistas em Michael Jackson do mundo inteiro para verificar meticulosamente cada informação que o menino havia fornecido espontaneamente. Cada detalhe microscópico foi confirmado como preciso e verídico, incluindo informações extremamente específicas sobre Neverland, que não estavam disponíveis em biografias públicas, documentários comerciais ou em nenhum lugar acessível ao público geral. James Mitchell declarou em entrevista gravada: em 18 anos, trabalhando exclusivamente com memorabilia de Michael Jackson, nunca vi nada remotamente parecido com isso. Aquele menino de 4 anos sabia coisas íntimas e precisas que apenas Michael Jackson pessoalmente poderia saber. Era como se a alma do rei do pop estivesse literalmente falando através daquela criança inocente. Dr. Bruce Grayson, da Universidade de Virgínia e considerado a maior autoridade científica mundial em casos de reencarnação. Estudou pessoalmente o caso Tyler Johnson por 8 meses consecutivos antes de publicar suas conclusões revolucionárias. Em seus escritos acadêmicos finais, declarou solenemente: o caso Johnson apresenta o maior número de verificações científicas independentes que já documentei em 40 anos de pesquisa rigorosa. As evidências são tão extraordinariamente abundantes, precisas e cientificamente verificáveis que desafiam absolutamente qualquer explicação convencional conhecida pela neurociência ou psicologia moderna. As gravações musicais completas de Tyler foram enviadas para análise técnica detalhada nos famosos Abbey Road Studios em Londres, onde técnicos de som veteranos que haviam trabalhado pessoalmente com Michael Jackson nas décadas de 1980 e 1990 confirmaram oficialmente que a técnica vocal, o estilo interpretativo e os maneirismos sonoros eram absolutamente idênticos. Um dos técnicos mais experientes, agora aposentado, disse emocionado em entrevista: fechei meus olhos durante a reprodução e foi como se Michael estivesse fisicamente na sala de gravação novamente, após todos esses anos. A cadência vocal única, o controle de respiração característico, até mesmo os pequenos hábitos vocais inconscientes, como o ri-ri, eram exata e assustadoramente os mesmos. O fenômeno documentado não se limitou apenas aos aspectos musicais e vocais impressionantes. Tyler havia demonstrado durante meses um conhecimento detalhado,
preciso e verificável sobre a personalidade complexa e os relacionamentos íntimos de Michael Jackson, que nunca foram tornados públicos ou documentados em biografias autorizadas. Ele sabia sobre discussões privadas específicas entre Michael e o controverso Colonel Tom Parker, sobre medos pessoais profundos que Michael nunca havia compartilhado publicamente com a mídia, e sobre rotinas diárias extremamente específicas que apenas pessoas muito próximas da família conheciam intimamente. Mais perturbador e cientificamente inexplicável ainda, Tyler demonstrou conhecer detalhes médicos precisos sobre a saúde deteriorada de Michael Jackson nos últimos e difíceis meses de vida. Informações que apenas médicos pessoais, enfermeiros privados e familiares extremamente próximos sabiam com certeza. Durante uma longa sessão gravada com psicólogos e psiquiatras especializados em memória, Tyler descreveu com precisão emocional devastadora as últimas conversas íntimas que Michael teve com seus 3 filhos, incluindo promessas pessoais emocionantes e conversas privadas entre pai e filhos que Prince, Paris e Blanket posteriormente confirmaram, como absolutamente precisas em cada detalhe, deixando os profissionais completamente perplexos. Prince Jackson declarou publicamente em entrevista exclusiva: "Ninguém no mundo inteiro sabia sobre essas conversas específicas e profundamente pessoais. Eram momentos absolutamente privados e sagrados entre nós e nosso pai nos últimos dias." O fato científico de Tyler conhecê-las com tal precisão emocional é simplesmente inexplicável através de qualquer ciência convencional que conhecemos atualmente. O aspecto mais arrepiante e perturbador do caso inteiro foi quando Tyler, durante um dos últimos episódios intensos, antes das lembranças misteriosas começarem a desvanecer gradualmente, descreveu em detalhes graficamente precisos sua experiência subjetiva completa da morte de Michael Jackson. Ele relatou ter observado de fora seu próprio corpo físico sendo encontrado inconsciente no quarto. Descreveu as tentativas desesperadas de ressuscitação no hospital, com detalhes médicos impossíveis, e até mencionou conversas médicas específicas e procedimentos de emergência exatos durante os minutos críticos. Essas informações, extremamente específicas, foram posteriormente confirmadas independentemente por 3 profissionais de saúde diferentes que estiveram fisicamente presentes naquele dia trágico de 25 de junho de 2009 no hospital de Los Angeles. O que tornou o caso cientificamente ainda mais extraordinário e inexplicável foi a transformação física sutil, mas documentada, que Tyler apresentava consistentemente durante os episódios intensos. Fotografias de alta resolução tiradas durante os momentos em que ele se lembrava de ser Michael Jackson mostram mudanças sutis, mas claramente perceptíveis e mensuráveis em sua expressão facial, postura corporal e até mesmo na maneira característica como movia as mãos e dedos. Especialistas forenses independentes em linguagem corporal e análise de movimento confirmaram oficialmente que os gestos específicos, maneirismos únicos e padrões de movimento eram estatisticamente idênticos aos de Michael Jackson em vídeos arquivados. Mais intrigante e medicamente inexplicável ainda. Durante os episódios mais intensos, Tyler desenvolvia temporariamente algumas das mesmas características motoras e tiques nervosos específicos que Michael havia apresentado comprovadamente nos últimos e difíceis anos de vida, incluindo tremores característicos nas mãos que médicos pessoais haviam documentado detalhadamente em prontuários médicos privados. A comunidade científica internacional permanece profundamente dividida e debatendo intensamente sobre o caso extraordinário. Céticos rigorosos argumentam que deve haver necessariamente uma explicação racional convencional
possivelmente envolvendo informações absorvidas subconscientemente através de fontes não identificadas ou memória coletiva. No entanto, mesmo os críticos mais rigorosos e céticos admitem publicamente que a quantidade impressionante, a precisão microscópica e a verificabilidade independente das informações apresentadas por Tyler ultrapassam dramaticamente qualquer coisa já documentada em casos similares na literatura científica mundial. Dr. Richard Davidson, um neurocientista extremamente cético da Universidade de Harvard, declarou oficialmente: embora eu permaneça cientificamente cético sobre o conceito de reencarnação por treinamento, devo admitir profissionalmente que o caso Johnson apresenta anomalias cognitivas e neurológicas que simplesmente não conseguimos explicar adequadamente com nosso entendimento científico atual sobre o funcionamento complexo da memória, cognição e consciência humana. O impacto psicológico e emocional do caso na família Johnson foi profundo, duradouro e transformador. Sarah Johnson desenvolveu um interesse acadêmico profundo em estudos científicos sobre consciência, espiritualidade e fenômenos paranormais, eventualmente se tornando pesquisadora respeitada e publicada em parapsicologia e fenômenos de memória. Marcus Johnson inicialmente lutou psicologicamente para aceitar e processar o que havia presenciado diretamente, mas eventualmente se tornou um defensor vocal e ativo da pesquisa científica rigorosa sobre reencarnação e continuidade da consciência. Ambos relataram em entrevistas extensas que a experiência extraordinária mudou completa e permanentemente sua visão filosófica sobre vida, morte e a verdadeira natureza da consciência humana. Tyler Johnson, agora com 10 anos de idade, vive uma vida completamente normal de criança americana, frequentando escola regular, jogando videogames e brincando com amigos como qualquer menino de sua idade. Ele não se lembra conscientemente dos episódios intensos, como Michael Jackson, mas ocasionalmente demonstra uma afinidade inexplicável e natural pela música pop dos anos 1980 e 1990, especialmente por Michael Jackson. Seus pais relatam que ele às vezes acorda de manhã cantarolando melodias complexas que não se lembra conscientemente de ter aprendido, e que demonstra uma habilidade musical completamente natural e um senso rítmico que surpreende consistentemente seus professores de música. Mais intrigante e misterioso ainda, Tyler ocasionalmente menciona em conversas casuais sonhos vagos e fragmentados sobre um rancho enorme com animais exóticos e sobre 3 crianças que ele sente profundamente que deveria conhecer, mas não consegue identificar claramente. Quando questionado especificamente sobre esses sonhos recorrentes, ele simplesmente responde que parecem lembranças importantes de algo muito significativo que esqueceu, mas que seu coração ainda sente. A música The Last Moonwalk, gravada profissionalmente durante o período intenso dos episódios com a voz transformada de Tyler, foi lançada oficialmente em 2019 através da Epic Records. Se tornou instantaneamente um fenômeno cultural e musical mundial absolutamente sem precedentes. A música emocionante atingiu o topo das paradas musicais em 32 países diferentes e foi certificada como platina quádrupla nos Estados Unidos em apenas 6 meses. Mais importante que o sucesso comercial, a música se tornou um símbolo poderoso de esperança e cura. Para milhões de pessoas ao redor do mundo lidando com a perda dolorosa de entes queridos, oferecendo conforto genuíno na crença de que o amor verdadeiro e os laços familiares transcendem a morte física. Paris Jackson estabeleceu oficialmente a Fundação Tyler Johnson para financiar extensivamente pesquisas científicas rigorosas sobre consciência, memória, fenômenos paranormais e estudos relacionados à reencarnação em universidades prestigiadas.
A Fundação já financiou mais de 80 estudos importantes em universidades como Harvard, Stanford, Columbia e Oxford, contribuindo significativa e mensuralmente para o avanço do conhecimento científico. Nesta área extremamente controversa, mas fascinante da experiência e consciência humana. Até hoje, cientistas, psicólogos, musicólogos, neurologistas e especialistas internacionais em fenômenos paranormais continuam estudando intensivamente o caso Tyler Johnson com rigor científico. O que absolutamente todos concordam, unanimemente, é que presenciaram algo extraordinário que desafia profundamente nossa compreensão convencional sobre a verdadeira natureza da consciência, memória, identidade pessoal e continuidade da experiência humana após a morte, independentemente de como interpretemos filosoficamente os eventos documentados. O caso Johnson permanece inquestionavelmente como um dos fenômenos mais extensivamente documentados, cientificamente verificados e extraordinários da história moderna da parapsicologia, forçando a comunidade científica e o público a questionar nossas suposições mais básicas e fundamentais sobre vida, morte e a real continuidade da experiência. Tyler Johnson, agora crescendo como um pré-adolescente completamente normal em Detroit, ocasionalmente ainda desperta com uma nostalgia profunda e inexplicável por lugares que nunca visitou conscientemente e por pessoas que nunca conheceu nesta vida, carregando silenciosamente dentro de si ecos misteriosos de uma vida passada, que a ciência convencional ainda não consegue explicar completamente ou compreender totalmente, mas que tocou o coração e a alma de dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro, com sua mensagem eterna e universal de que o amor verdadeiro, especialmente o amor de um pai pelos filhos, nunca morre realmente e transcende todas as barreiras.